mas vou continuar. Firmado em Cristo e o medo não pode me abalar. Encontrei em Cristo a melhor forma de me impulsionar. Não tem mais dificuldade, olha a probabilidade. Grande é o obstáculo, Deus me deu habilidade. Conto com a fé, nado contra a maré. Aqui não tem marcha ré, só pegar o impulso e let's go. Mentalizei minha vitória e agora estou pronto pra tudo enfrentar. Não vou deixar para trás o que eu acredito por não enxergar. Desde o ventre da minha mãe já sou considerado mais que vencedor. Olho pra dificuldade e mostro pra ela do que capaz eu sou. Considere o risco, meu mano, não pense em parar. Aonde cheguei foi difícil, mas vou continuar. Firmado em Cristo e o medo não pode me abalar. Encontrei em Cristo a melhor forma de me impulsionar. Considere o risco, meu mano, não pense em parar. Aonde cheguei foi difícil, mas vou continuar. Firmado em Cristo e o medo não pode me abalar. Encontrei em Cristo a melhor forma de me impulsionar. Glória a Deus! Aleluias! Quantos aqui foram impactados com a nossa conferência? Quantos aqui se sentiram assim renovados, né, motivados? Foi bom demais, né, gente? Maravilhoso. Às vezes a gente fica meio assim, né? Mas de tempo em tempo a gente precisa mesmo, né? De um momento assim, de ligar na tomada, de recarregar, né? De rever os nossos conceitos, os nossos valores, né? Nós somos humanos, né? E com o passar do tempo, com o passar do dia, parece que a nossa bateria, né? Como de um celular, né? Vai ficando fraquinha. E é tão bom, tão maravilhoso, quando nós podemos ter momentos assim de imersão mesmo, né, na presença de Deus, né, de sermos um ano. Nós vivemos dias, né, dias bem complicados, dias bem difíceis, não só dias, né? Anos, né? Podemos dizer assim, 2 anos, né, difíceis, né? 2 anos em que levou muitas pessoas, né, se não desanimar, muitos parar mesmo, né, desistir. Muitos desistir da vida. E nós necessitávamos mesmo, né, de algo assim sobrenatural, de um poder assim transformador de Deus. Foi maravilhoso mesmo, glória a Deus. E não parou ali, né? Não parou ali. Nós ouvimos muito e vimos muitos exemplos, né, de que em Deus nada pode nos parar, nada pode nos limitar. Não existe empecilho, não existe dificuldades, né, real mesmo, que possa nos impedir de chegar no lugar onde o Senhor declarou que é nosso. E nós vamos continuar, sabe, mergulhados nessa ideia, mergulhados, sabe, nisso, ainda assim, nos reabastecendo, até que nós venhamos tomar consciência, até que nós venhamos mudar a nossa mente e ter a certeza que nós somos ilimitados, que não existe nada, nem ninguém que possa nos limitar, porque nós servimos um Deus ilimitado, nós servimos um Deus que tem todo o poder nos céus, na terra e debaixo da terra. Amém? Glória a Deus, você crê nisso? Aleluia, glória a Deus, eu também creio nisso. Isso é, né, a base da minha fé. E nós estamos aí, né, na série de palavra Unlimite. E nós estamos no 2º tema. Na semana passada, o pastor esteve aqui com vocês, né? Eu não pude estar. E, na verdade, desde antes da conferência, né? Então tem um tempão que a gente não está junto. Mas, glória a Deus, hoje estamos aqui, né, com borboleta na barriga, com tudo. Mas estamos aqui, né, rompendo os limites, vencendo, crendo que não existe nada que pode nos limitar, que possa nos parar. Amém? Dificuldades? Muitas, não é? Mas são elas que nos fazem crescer, avançar, nos superar, nos tornar a cada dia pessoas melhores. Amém? Quantos aqui
estão aqui desejosos de sair daqui melhor do que entraram hoje? Glória a Deus, glória a Deus. Então, estamos juntos. O tema de hoje, a segunda palavra, né, dessa série é considere o risco. Ai, quando a gente fala em risco, a gente não gosta muito não, né? A gente gosta de viver, né, como se fosse possível, né, gente? Como se nascer já não começa a correr risco, né? Desde o parto é um risco. É ou não é? É dor, é sofrimento e é um risco. Né? Viver é correr risco. Mas a gente, na maioria de nós não gostamos de correr risco. Mas nós enfrentamos riscos, passamos por obstáculos. Essa abertura, né? Apesar da gente olhar e falar, uau, meu Deus, que loucura, doidos, né? Mas espiritualmente falando, é assim, ó, é desse jeito que nós vivemos. A palavra de Deus diz que nós somos entregues à morte todos os dias, por amor a Deus. Amém? E é Ele que nos guarda, né? Ele que nos livra, Ele é que nos dá sustentação. Ainda mais quando nós corremos riscos, né, para cumprir a palavra dEle, quando nós vamos em nome dEle, quando nós vamos segundo a palavra dEle, na verdade, Ele é que nos garante. Deixa eu botar o tempo aqui, gente, porque, né, sou uma bênção, estou debaixo da unção do pastor Sandro, e aí já viu, né? Vou apagar aqui, peraí só um pouquinho. Esqueci de zerar, mas vamos lá. Glória a Deus, agora foi. Nós vivemos dias sobrenaturais, todos os nossos dias, né? Se a gente for parar para pensar, né? Se a gente for parar para observar nos pequenos detalhes, né? Em muitos momentos nós vamos ver o agir sobrenatural de Deus nas nossas vidas. Quando nós, sabe, buscamos pedir a Deus para abrir os nossos olhos, né, espirituais, para nos dar entendimento, nós vemos a mão de Deus, nós vemos o cuidado de Deus em cada detalhe. Nós deixamos de olhar para as nossas limitações, para as nossas fragilidades, e nós começamos a olhar para um Deus forte, um Deus todo-poderoso, um Deus imbatível, invencível. Amém? Glória a Deus. Quando nós queremos definitivamente algo, quando nós de verdade, nós desejamos algo, por mais que a gente pense assim, vou fazer tudo com muito cuidado, com muita cautela, quando nós falamos, eu vou atrás, eu vou conseguir, eu vou vencer, nós já assinamos ali, né, um termo invisível, na qual nós vamos correr risco, nós vamos nos arriscar, nós vamos alcançar. Porque na vida, nós vivemos todos os dias, em todas as decisões, né? Nós passamos por momentos, passamos por situações, né, em que nós corremos risco. Eu acabei de falar, né, que no mundo espiritual, né, nós vivemos, né, sobre ameaça. A palavra de Deus diz, né, nós estamos rodeados de anjos, mas a palavra de Deus nos diz que ao nosso derredor, quem está ao nosso derredor? Quem está ao nosso derredor? E a palavra de Deus diz o nosso inimigo, né, gente? Para você que não ouviu, os nossos inimigos, Satanás, os seus anjos, né? Seus anjos caídos, eles estão ao nosso redor. A palavra de Deus diz que eles estão bramando como um leão, buscando a quem ele possa tragar. Isso é um risco, não é? Não é uma ameaça? Acaba sendo um risco. Mas ele está ao nosso derredor. A palavra diz que ao nosso redor, quem está ao nosso redor? Os anjos do Senhor. Anjos que são, sabe, capacitados. Anjos que estão fortes, né, para nos guardar, para nos proteger, para nos livrar, né, desse bramido, né, desse leão que tenta nos tragar. Eu quero ler com vocês, né, lá no livro de Joel 3:14.
3:14, eu pedi para o irmão. Vou ler aqui junto com vocês. Diz assim, ó: multidões, multidões, no vale da decisão, pois o dia do Senhor está próximo, no vale da decisão. Eita, que palavra é essa? Vamos fechar os nossos olhos. Eu quero orar com vocês antes de dar continuidade. Senhor, nós louvamos e exaltamos o teu nome. Nós te agradecemos mais uma vez pela oportunidade de estarmos aqui, na tua presença. Pedimos que o teu Espírito Santo tenha liberdade de falar aos nossos corações, de nos trazer entendimento da tua palavra, de, Senhor Deus, através desse entendimento, nos levar a avançar, nos levar a crescer, nos levar, Senhor Deus, à estatura de varão perfeito, a estar no centro da tua vontade. Que teu Espírito Santo hoje, sabe, possa falar de forma profunda em cada coração, sabe, de forma que cada um se mova, Senhor Deus, se lance, Pai, em nome de Jesus. Entenda que nós não somos limitados no quesito, sabe, filhos de Deus, sabe, no quesito, sabe, no mundo espiritual. Nós temos, sim, autoridade e poder que nos foi dado através do seu Filho Jesus Cristo, que venceu a morte por nós naquela cruz. Em nome de Jesus, que nós possamos sair hoje daqui com esse entendimento. Espírito Santo, eu me coloco à tua disposição. Fala através de mim, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Essa passagem do livro de Joel, do profeta Joel, né? Como nós lemos o livro de Joel, nós vemos que ele fala, né, do final dos tempos, né? Essa passagem, esse versículo, né, muitos estudiosos dizem que se refere à guerra, né, que se refere essa multidão, né, se refere àqueles que resistiram ao Senhor, né, uma multidão que resistiu ao Senhor, que resistiu à palavra de Deus. Mas eu respeito, né, essa explicação, essa explanação, mas eu acho que essa palavra está perfeitamente adequada, né, para a nossa vida nos dias de hoje. Porque a gente não precisa ir muito longe, ou nós não precisamos, sabe, espiritualizar demais a coisa para ver que verdadeiramente existem multidões e multidões, né, no vale da decisão. Existem muitas pessoas, né, conhecedores da palavra, que já viveram uma experiência com Deus, né, e hoje se encontram paralisados no vale. Hoje estão vivendo, sabe, em lugar de resistência. Hoje estão vivendo em lugar de limitação. Têm olhado, sabe, simplesmente para as dificuldades, para os problemas, para as enfermidades, e não têm conseguido olhar, né, para esse poder, para esse sobrenatural, né, que não está longe de nós, que não está simplesmente no céu, mas que habita dentro de nós, que todos os dias, sabe, quando nós abrimos os nossos olhos, né, quando nós respiramos, sabe, se move em nós e se move também através de nós. E eu acho que essa palavra, né, não serve somente para os inimigos, né, ou para aqueles que estavam em guerra, ou que estarão, né, porque é algo assim do final dos tempos. Mas nos dias de hoje, existe sim multidões e multidões de homens e mulheres, conhecedores e não conhecedores da palavra de Deus, de experiência com Deus, que vivem no vale da decisão. Ainda não conseguiram, sabe, decidir de qual lado está. É como eu falei, diante das dificuldades, diante das dores, diante das limitações, não conseguem avançar. Estão paralisados em tantas coisas, têm tantos medos. Mas hoje, né, a palavra de Deus vem de encontro às nossas vidas, não para trazer um tom de ameaça, ou um tom de condenação, ou um tom de julgamento, mas para nos lembrar, né, que hoje ainda nós podemos decidir. Nós podemos decidir sair do vale. Há uns arenas atrás nós falamos sobre a questão do muro, né, que também nos lembra, né, a indecisão. No caso,
nesse sentido mesmo da palavra aqui de guerra, esses soldados estavam ali, né, ou esses inimigos estavam ali para resistir ao Senhor. E quantos ainda estão no vale, né, resistindo, né, à palavra de Deus? Resistindo, não só os anjos das trevas, mas homens e mulheres, assim como eu e como você, que hoje decidimos estar aqui, estão paralisados no vale da indiferença, indiferente à palavra de Deus, indiferente aos mandamentos, indiferente à decisão, indiferente à vontade boa, perfeita e agradável de Deus para suas vidas. Quantos estão no vale, né, do medo? Eu quero dizer para você, se você hoje, né, está no vale, tanto você que está aqui no presencial, quanto você que se encontra, né, no online, se você se sente, né, no vale, se você olha para a sua vida, olha para os seus problemas, para as suas dificuldades, né, desse momento, e você se sente nesse lugar, você se sente no vale, você se sente impossibilitado, sabe, de avançar. Você vê essa palavra, você fala, nossa, como assim? Como assim um limite? Como eu não tenho limite? Como eu não estou limitado? Vivendo da forma que eu estou vivendo, me sentindo da forma que eu estou sentindo. Essa palavra, né, é para você. Essa palavra veio direto para te dizer, né, que hoje o Senhor está aqui para te tirar desse vale, para te levar para um lugar de decisão, sim, para te levar para um lugar de ação, de motivação, de viver tudo aquilo que o Senhor já conquistou, tudo aquilo que já é seu por direito. O Senhor não nos deu espírito de covardia. A palavra de Deus diz que Ele nos deu espírito, sabe, de moderação, mas que Ele nos deu espírito de coragem, de ousadia. Tudo aquilo que tenta nos paralisar, tudo aquilo que tenta mudar, sabe, esse pensamento, mudar essa ideia na nossa mente, tudo aquilo que vem tentando nos confundir, faz parte daquele exército, sabe, de ação, de motivação daquele exército, que vive no vale da resistência, que vive lá resistindo à palavra de Deus, que vive, sabe, resistindo os mandamentos, os ensinamentos, que estão, sabe, o tempo todo soprando em nossos ouvidos, que estão o tempo todo se mostrando para nós como impedimento, como dificuldade. Estão indo diretamente contra a palavra de Deus, contra as promessas de Deus, contra tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Amém? Todo risco te impulsiona e te faz crescer. É uma verdade, mas o que mais me dói, né, é entender que, por mais que a gente compreenda isso, por mais que a gente saiba, né, que quando a gente avança, quando a gente vai, né, de encontro ao risco, né, de encontro à nossa dificuldade, de encontro às nossas limitações, quando a gente, sabe, se movimenta, sabe, para romper, nós saímos mais fortes. Ainda que a gente de cara, né, se frustre de alguma forma, ou não chegue no lugar onde a gente queria. Por mais que a gente tenha dificuldade, mas o fato da gente, sabe, dar um passo adiante, o fato da gente se levantar, se posicionar como quem vai, como quem recebe essa palavra, já nos faz crescer, já nos faz mais forte, já nos tira daquela posição que nós estávamos. É como um elástico, né? Eu já vi alguém exemplificando assim, que quando nós pegamos uma liga, né, ou uma fita elástica, quando nós a esticamos, ela volta, né? Mas ela nunca volta para o tamanho que ela era originalmente, antes de ser esticada. Ela não fica naquele tamanho, naquele tanto que você esticou. Quando nós soltamos, ela recolhe, mas ela nunca mais volta a ser do tamanho que ela era antes. E isso acontece conosco, quando nós nos lançamos, quando nós entendemos que nós nos arriscamos, quando nós, sabe, ainda que olhamos para nós mesmos, para dentro de nós, para as nossas limitações, para as nossas dificuldades, para as dificuldades que a gente está olhando até fora de nós mesmos, mas quando nós nos posicionamos, quando nós, sabe, caminhamos em fé,
Quando nós não nos baseamos pelaquilo que nós vemos, pela fé mesmo, sabe? Pela certeza de que nós sabemos quem está conosco, nós nunca mais voltamos a ser, né, a mesma pessoa de antes. Por mais que a gente venha retroceder, a gente não volta no lugar anterior. E nós precisamos aprender, né, em Deus, né, a correr riscos. Nós botamos muitos limites, sabe, para tudo que vem da parte de Deus. E isso nos impede de avançar e nos impede de crescer. Multidões estão paralisadas porque têm medo do risco de mudar. Muitos paralisam no meio do caminho, mas hoje é dia de decisão na minha e na sua vida. Quando você decide mudar, tudo à sua volta começa a mudar. Nós estamos no mês de março, né? Hoje, né, o presencial aqui, nós estamos em março de 2022. E nós costumamos fazer, né, o livro dos sonhos, o mural dos sonhos. Você fez esse livro, esse mural, né, ou você fez metas em 2021? O que você fez das suas metas em 2021? Nós já mudamos o ano, né, e já estamos no 3º mês do ano de 2022. Você fez as suas metas? Você fez o seu mural, o seu livro dos sonhos? E você tem olhado para ele? E o que você tem visto? O que as suas metas, o que os seus sonhos, o que os seus projetos, aqueles, ainda que você não tenha tido a coragem, né, tenha se limitado até de pôr, né, de dar forma, de escrever como nós temos sido ensinados, né? Na sua mente você sabe dos objetivos que você tem para esse ano. E eu quero perguntar, 3 meses já estão aí se passando. Qual foi o movimento que você fez em relação aos seus sonhos, aos seus projetos, aos seus alvos? É para pararmos mesmo, para pensar. É para pararmos nesse momento e lembrar. E eu quero dizer para vocês que se vocês não fizeram, ou se vocês não têm um alvo, ou se vocês não têm uma meta, a palavra de Deus diz, sabe, que vocês estão deferindo golpes no ar. Vocês estão lutando, né, contra o vento. Vocês estão, sabe, como aquela folha, né, que qualquer vento leva. Vamos deixar a vida nos levar? É isso? Você vai deixar os anos passar e vamos ver o que dá? Seja lá, seja o que Deus quiser. Né? Essa frasezinha é bem clichê, né, e muito usada. Seja como Deus quiser. A gente empurra a responsabilidade, né, e a culpa para Deus. A gente, quando vai ler a palavra de Deus, a gente vê que para tudo que Deus ia fazer, desde a criação, né, desde a criação do mundo, desde a criação do homem, né, Deus todo caprichoso, né, tinha planos, teve o primeiro, teve o segundo, teve o dia do descanso, né, Deus todo organizado, Deus todo planejado. Quando nós vamos ver a construção do templo, que é o que eu estou lendo nesses dias, né, o livro de Êxodo, meu Deus, eu fico assim impactada cada vez que eu leio. Né? Não era nem o templo de Salomão, não, que foi construído eram as tendas, a tenda que Moisés começou a construir. Era algo assim que estava no deserto, que precisava mudar de um lugar para o outro. Se você for parar para ler, como Deus, sabe, deu direção para Moisés e assim foi passado. Como Deus capacitou cada homem, separou cada um para fazer detalhes. As argolas das cortinas, o tecido que era usado, a cor, o aroma, qual incenso. Nosso Deus, ele não faz as coisas de qualquer jeito, não. Nós falamos que servimos a esse Deus, né, que seguimos a Jesus, mas quantas vezes nós estamos seguindo exemplos que não vêm dele? Nós estamos vivendo uma vida que não é a que ele desenhou, a que ele preparou para nós, a que ele deseja para nós. Porque simplesmente nós não nos programamos, nós não buscamos uma palavra para, sabe, fazer uma projeção para o nosso ano. Nós vamos agindo por impulso. E nós dizemos que não gostamos de correr risco, né?
E às vezes a gente fala, não sei o quê. Quando se trata, muitas vezes, das questões de Deus, eu não vou me expor, né? Eu não sei se eu posso, não sei se eu sei. Enfim, são tantos limites, né? Diferente do nosso, mas eu quero te dizer, sem limites, ilimitado. É isso, essa vida que Deus quer para nós, né? Uma vida de superação, de avanço, de conquista a cada dia. Uma vida de romper, sabe? Com aquelas coisas que tentam nos paralisar, que tentam nos impedir de avançar. Qual tem sido a sua limitação? Qual tem sido a sua dificuldade? Onde na sua vida você tem encontrado dificuldade? Qual é a área da sua vida que você tem olhado, tem falado, é muito diferente dos projetos, do desenho de Deus para a minha vida? Pastora, como é que eu vou saber, né, qual é o desenho de Deus para a minha vida? Ninguém aqui ousa me fazer essa pergunta, né? Nem no presencial e nem no online. Nós temos um manual. Vá buscar. O Senhor, né, Ele testifica no nosso coração. E não é que nos traz paz, não é que porque fala assim, as pessoas falam, ai, dá paz. Há controvérsias, né? É aquela paz, né, que, Jesus, eu confio no Senhor, dependo de Ti, Senhor. Mas a gente, de alguma forma, a gente tem aquela certeza, né, que é algo que Deus tem para nós. Deus, Ele não nos deixa confundidos, sabe? Por mais que você sinta inquietação, né, porque são desafiadores mesmo, né, os chamados, né, as áreas. Romper limite é algo desafiador, é algo que nos custa, não é? Como nós lemos aqui, é algo que nos faz ter risco. É algo que nos leva a nos arriscar. Nossa, eu vou estar nesse lugar, mas, meu Deus, eu não me vejo assim, eu não vejo graça, eu não vejo capacidade em mim. Mas eu também não quero falar de mim, eu também não quero ir por mim. Não sei, qual é a sua limitação? Qual é aí a sua dificuldade? O que, sabe, muitas das vezes te pressiona, fica tentando te impedir a estar no lugar onde o Senhor te chamou para estar? Pensa aí. Qual a área da sua vida? Qual a situação na sua vida que você às vezes sente que você precisa, sabe, se rasgar, né? Qual a situação na sua vida que você sente assim que você está se arriscando, que você está se expondo demais? Eu quero dizer para você nessa noite que, independente de qual seja, né, a área, qual seja a situação, que você pode avançar, que você pode e deve ousar em Deus. Se vai, sabe, de acordo com a palavra dele, né, se não vai, né, contra os princípios, né, pode sim, você pode e deve ir adiante, você pode e deve, Ele te capacita. O mesmo Deus que nos chamou, Ele nos capacita. Você imagina só Moisés que diante do chamado de Deus, não sei se era gago, uns dizem que era gago, né? Enfim, Moisés tinha uma dificuldade. Pelo menos ele via nele essa dificuldade. E quando Deus o chamou, ele falou, mas eu não nem sei falar, né? Como assim? Né? Imagina se Moisés não tivesse se permitido. Imagina se Moisés tivesse falado, não, Senhor, eu tenho essa limitação e eu não vou romper. Eu vou ficar parado nela. O que seria do povo de Israel? O que seria do povo do Egito? A gente vai falar assim, Deus levantaria outro. Provável, Deus levantaria outro. Mas hoje nós íamos estar falando de Pedro, João, Joaquim, Manuel, mas não seria Moisés. Nós precisamos, sabe, ser como Moisés, enfrentar as nossas limitações, enfrentar aquilo que nós vemos e que nós colocamos e que nós aceitamos, que nós acreditamos ser um limite, ser uma limitação, ser um empecilho. Imagina se Davi não se arriscasse a enfrentar Golias. Ele nunca seria o rei de Israel. Vocês já pararam para pensar? Aí a gente fala de novo, Deus não ia parar a obra dele, certo?
mas não seria Davi. Eu quero te dizer, você imagina se Jesus não aceitasse a proposta do Pai, não aceitasse a proposta de Deus. Se Jesus não se colocasse em risco, porque maior risco do que ele, eu acredito no que ninguém nunca passou. Jesus arriscou a sua vida para nos dar a salvação, para que nós tivéssemos a salvação. Nós nunca teríamos. Nós não seríamos salvos. Imagina você, né? Se você não for adiante, não for de encontro àquilo que o Senhor tem te chamado a ser ou a fazer. Você aceita? De boa, vai outro no meu lugar, eu prefiro ficar aqui e deixar o vento me levar, deixar a vida me levar. Nós precisamos, sabe, estar atento ao chamado, à palavra de Deus, sabe, para cada um de nós. E nós precisamos olhar mais para Ele, ouvir mais a Deus, do que as nossas angústias e as nossas limitações, do que aquilo que nos parece, né, ser uma limitação. Porque tudo aquilo que parecia para esses homens, e tem muitos outros que eu falei aqui, tanto para Moisés, como para Davi. Davi tinha um monte de limitação, né? Pequeno, ninguém acreditava, enfim. Aquela história de Davi todos aqui conhecem, né? E Jesus, pensa em tudo que ele enfrentou, quanta dificuldade. Imagina, a história seria outra. Imagina se eles permitissem que as suas limitações os impedissem de ouvir, de ousar, né? Davi, que coisa linda. Davi falou, eu sou pequenininho mesmo, né? Eu sou improvável, também eu não vou no meu nome, eu vou no nome do Senhor dos Exércitos, não é? Davi nos ensina algo assim tremendo. Quando nós olharmos para o gigante, quando nós olharmos para a nossa limitação, para a nossa dificuldade, nós lembrarmos que nós não estamos indo, né, na nossa força, no nosso poder. Nós não estamos indo no nosso nome. Mas declarar e ir adiante, enfrentar, declarar que nós vamos em nome do Senhor dos Exércitos. O problema é que quando você se arrisca dentro do propósito, Deus te estabelece. Isso não seria o problema, isso seria a solução. Isso é algo que é verdade, é algo que aconteceu na vida de todos esses homens. Muitas vezes acontece na minha e na sua vida. Quando nós nos permitimos, quando nós assumimos os riscos, o Senhor, Ele nos estabelece. O Senhor nos leva a um lugar maior, por mais que nós tenhamos dificuldade. Sentimos aquela pressão do elástico, né? Para retroceder. Nós nunca voltamos a ser o mesmo. Nós temos problemas com metas. Temos dificuldade, né? Gente, aqui na Sara Nossa Terra, a gente entende muito bem. Como se a gente não tivesse meta para tudo na vida. Mas, enfim, nós temos dificuldade. Mas eu quero te dizer, né, que você deve considerar as suas metas como um risco. E que você deve entender que as suas metas é algo que te faz crescer, é algo que te mostra um alvo, é algo, sabe, que te mostra assim, ó, que você pode ir, que você pode avançar. Mas sabe o que nós fazemos? Quando nós recebemos uma meta, nós olhamos logo para os impedimentos ou para as possíveis dificuldades. É tipo assim, não é que vai acontecer, mas pode ser que seja, pode ser que aconteça, né? Nós olhamos e focamos, né, nas dificuldades. Nós olhamos e focamos nas possibilidades de dar errado. Uma meta faz você considerar o risco. Mais que isso, uma meta, um alvo, tem o poder de mover você a grandes conquistas. Por isso que a nossa carne, né, luta tanto contra isso. Por isso que nós temos dificuldade, né? Naturalmente, o ser humano tem dificuldade com isso. A palavra de Deus, a Bíblia nos diz que a nossa carne milita contra o espírito. Então, é natural, né, que carnalmente, que naturalmente, a gente reaja, né, a essas questões. Porque é algo que vai nos levar a avançar. É algo que vai nos levar, né, a lugares maiores, a posição melhores.
nós reagimos, nós temos aquela questão, aquela coisa de retrair. A carne luta contra o espírito. Logo vem os sofismas, os paradigmas, tentando nos impedir de avançar, tentando nos limitar, tentando nos paralisar. A meta te move a acordar cedo, a se mover, a enfrentar os riscos da vida, sem medo do fracasso. Isso é o que uma meta faz, mas nem sempre nós entendemos e nós vemos assim. Tem um grande jogador, né, se eu não me engano, um jogador de basquete. O nome dele é Kobe Bryant. Eu aqui, no meu desafio, no limites, vamos falar em inglês, né? Olha aí a limitação, bora lá, só por isso eu vou falar de novo. Kobe Bryant. Se tá certo ou não, eu não sei, mas vamos lá. Ele tem uma frase assim fantástica, que diz assim, ó: o fracasso não existe. O que não deu certo na minha vida ontem, eu tenho a oportunidade hoje de acordar mais cedo, mudar meus conceitos, aprender, alinhar meus erros, melhorar e fazer tudo completamente diferente. Olha que coisa. A gente olha para a nossa limitação, a gente olha já com pensamento, né, e com sentimento de fracasso. Não dou conta, eu não vou conseguir, eu não sou capaz. Não, isso é impossível. Isso é um absurdo. Nós ousamos falar assim, né? Isso é um absurdo, não tem cabimento. Nós nem tentamos, né, e já declaramos o nosso fracasso. E aqui tem uma outra frase que diz assim, ó, que infelizmente hoje existe muito mais pessoas que desistem do que pessoas que fracassam. A pessoa nem tenta. A pessoa desiste. Desiste porque o foco, o olhar, né, está voltado para o fracasso. Não está voltado para a conquista, não está voltado para a superação, não está voltado para aquela mentalidade assim, ó, eu vou arriscar, eu vou me lançar, eu vou buscar fazer, maior é o que está em mim, eu posso todas as coisas. Nós só usamos esse texto quando nos convém, né? Posso todas as coisas naquele que nos fortalece. Quando é lançado uma meta para a gente, um desafio, aí, ei, irmão, irmã, você aí, você pode todas as coisas naquele que te fortalece? Então aceite o desafio. Não, mas peraí, também não é bem assim, pastora. Aí você está misturando as coisas, você está usando a palavra, né, em seu favor. É óbvio. Eu vou sempre usar a palavra de Deus em meu favor. Quem tenta usar ela contra mim é o inimigo. Assim como ele tentou Jesus usando a palavra. Mas o Senhor Jesus, ele fez o quê? Ele usou a palavra também de Deus contra si mesmo? Não, a seu favor. Se mantendo na posição, se mantendo no lugar de sacrifício, de jejum, até que se cumprisse o tempo. Jesus passou pela morte, sofreu? Sim, mas ele ressuscitou. A morte não pôde o deter. Eu quero te dizer, sabe, que um fracasso ou que uma dificuldade não pode te deter, porque o Senhor te chamou para ser mais que vencedor. O Senhor te chamou para romper os limites. O Senhor te chamou, Ele não só te chamou e me chamou, Ele nos capacitou. O nosso Deus não é um Deus covarde. O nosso Deus, sabe, não é como muitos amigos que falam, faz, vai, e fica só na espreita olhando, né? Se der certo, eu vou também. Não! Ele, a palavra de Deus diz que Ele vai à nossa frente. E sabe o que mais que diz? Que os anjos dele vão atrás de nós, sabe, nos guardando, nos amparando, para qualquer momento de dificuldade. O Senhor é um Deus que cuida, que vela, que zela por nós. As limitações estão aqui, ó. E sabe o que nós fazemos? Só um copinho d'água. E sabe o que nós fazemos quando nós nos sentimos acuados, né? Ou quando eu estou usando essa questão de metas, né? Mas você coloca aí para todas as áreas da tua vida. Para tudo aquilo que você, sabe, tem se limitado, que você tem julgado incapaz, sabe? Tudo aquilo que tem, sabe, negado a essência de Deus que está dentro de você. Tudo aquilo que tem te feito negar, sabe, as promessas, as palavras que Deus tem declarado a meu e seu respeito. Coloca isso aí.
Sabe o que nós fazemos quando nós nos deparamos, né, com uma palavra de desafio, né, quando nós nos deparamos com uma situação de risco? Nós, em vez de buscarmos a Deus e buscar a confirmação nele, se colocar, sabe, se esforçar para conquistar, nós fazemos o contrário. Nós nos lamentamos, olhamos para nós, olhamos para as nossas limitações físicas, humanas. E o que é pior, né, nós buscamos conselho de pessoas, né, que vai passar a mão na nossa cabeça e vai falar: ô, gente, tadinho, ô, dó. Ô, Davi, o que você veio fazer aqui? Ô, Davi, você é muito pequenininho, o gigante é enorme. Eu entendo a sua boa vontade, filhinho, mas eu entendo também, você não pode não. Você vai buscar conselho de pessoas que te dão força? Não, você vai buscar aqueles seus amigos que passam a mão na sua cabeça, aqueles seus amigos, sabe, que fortalece o sentimento de incapacidade, de impotência que você está tendo. Você vai buscar pessoas, né, que falam: oh, não, eu te entendo. Não, eu entendo, realmente é muito difícil, né? Sem cabimento essa situação. Eu entendo a sua dor. Eu entendo. Você realmente, você não dá conta não. Se você tentar, você vai fracassar. Em outras palavras, é isso que nós ouvimos. E nós, assim, para que a gente venha se estarrecer, né, a covardia muitas vezes é tanta que a gente prefere ouvir essa palavra dos nossos amigos, daquelas pessoas que nos amam, do que ouvir a voz de Deus, do que receber uma direção dos nossos líderes. Muitos que desistem não estão dispostos a correr risco de mudar, risco de se desenvolver, risco de se desafiar. Todo risco, todo limite deve ser confrontado. Nós não gostamos de confronto. Nós não gostamos de ser confrontados. Isso nos impede muitas vezes de avançar. Existe alguém de fato que está olhando para você. Tem alguém que se inspira em você. Olha que responsabilidade, gente. O seu limite confrontado vai gerar em você a mudança necessária e a autoridade para ajudar os outros a mudar. Quando nós, né, enfrentamos as nossas limitações, quando nós superamos, né, os nossos limites, nós geramos isso em outras pessoas. Não precisa ir muito longe, né? Quantos testemunhos, né, nós vimos, não da pessoa falar, mas de demonstrar ali, né, na conferência, as pessoas rompendo seus limites. Pessoas que talvez se eu e você olhássemos e a pessoa fosse nos pedir conselho, a gente ia falar: ô, meu irmão, não, você tem todo o direito de não conseguir. Imagina, aquele jovem lá, sem os braços, tocar guitarra, tocar piano. Né? Talvez se ele viesse, né, há anos atrás, sei lá quanto tempo, acredito que tenha bastante tempo, quando eu ia começar, talvez ele deve ter ouvido muito isso. Não, você não precisa, a gente entende a sua limitação. Não, você não precisa passar por isso, você não precisa se esforçar. Será quantas pessoas, eu não sei, não conversei com ele, mas quantas pessoas que falaram: você dá conta, você vai, você consegue, né? E hoje podem estar lá de fato, de verdade, se alegrando com ele. Nós nos limitamos por muito pouco. Servimos um Deus ilimitado. Um Deus que tem todo o poder, como eu falei no começo, nos céus, na terra e debaixo da terra. Servimos um Deus que pode todas as coisas. Nós falamos que seguimos a Jesus. Jesus fez altos milagres, né? Jesus fez coisas assim sobrenaturais na terra. E o pior, né? Que ele falou que nós poderíamos fazer obras maiores ainda do que ele fez. Jesus amado. E diante de uma dificuldade no falar, a gente fala: não posso, não tem como. Diante de um friozinho na barriga, a gente fala: não vou dar conta. Mas Jesus disse que nós podíamos fazer obras ainda maiores do que a que ele fez. Olha que coisa tremenda. E essa frasezinha que eu li aqui, ó, tem alguém que se inspira em você. Se de repente você tem dificuldade de romper os seus limites por você mesmo,
lembra que tem pessoas te observando. Tem pessoas que estão se espelhando em você. Uma responsabilidade muito grande, principalmente para nós, pais, né? É uma responsabilidade muito grande. E não só isso, todos nós líderes, é uma responsabilidade grande. As pessoas estão olhando para nós. A nossa tendência é fazer exatamente o oposto. Quando nós somos confrontados, que aqui diz que nós devemos nos aproximar de pessoas que nos desafiam a vencer. Pessoas que nos desafiam a ser melhor. Pessoas que vêm, sabe, nos impulsionando, nos empurrando a sair da zona de conforto. Esse é um conselho. Mas o que nós fazemos? Não. Diante de um desafio, diante de uma situação que a gente se sente, né, meu Deus, pressionado, que a gente se sente confrontado, nós buscamos pessoas que vêm para nos confortar. Pessoas que vêm, sabe, para fortalecer em nós o senso de incapacidade. Isso é um erro absurdo. Nós mesmos damos tiro no nosso pé. Nós procuramos pessoa para fazer coro com a gente. Ó dia, ó céus, ó azar, oh, como eu sou pobrezinho, como eu sou incapaz, como eu sou infeliz. Em vez de a gente buscar o nosso líder que nos confronta, a gente, em vez de buscar, né, a pessoas assim que a gente fala, caramba, ó, eu fui desafiada a chegar naquele lugar. Eu fui desafiada a fazer aquela questão. Eu fui desafiada a tocar guitarra com os pés. Não toco nem com a mão, né? Mas tudo bem. E eu vou procurar alguém que fala, ô menina, mas não tá vendo, hein? Por sinal, esse cara é doido. Essa mulher é louca. Fazer isso não tem nada a ver. Isso não é de Deus, não. E a pessoa ainda vem igual Satanás, né? Usa a palavra de Deus, né? Para desmentir, para te tirar do propósito, para te tirar do caminho, da direção que Deus tem para a sua vida. Porque assim, é normal, Satanás fez isso, ficou ali, ó, tá na palavra de Deus, Jesus nos deu esse exemplo. Isso aconteceu com Jesus e acontece com a gente. Nós precisamos estar afiados, nós precisamos estar atentos. Porque as pessoas pegam um versículozinho, uma passagenzinha fora do contexto para nos impedir de obedecer a palavra de Deus, para nos impedir de obedecer a Deus. Pessoas que não romperam os seus limites, pessoas que não alcançaram, pessoas que hoje não estão na posição que Deus tinha para elas. Essas pessoas é que você busca conselho. Essa pessoa é que você busca estar junto. Porque elas não te desafiam. Elas te fazem você se sentir superior. E isso é um erro. Eu já vivi, gente, eu confesso muitas vezes assim. Eu falava, eu gosto de pessoas mais humildes. Aí eu via aquelas pessoas que se destacavam, não sei o quê, eu já ia para outro lado. Eu falava, acho que aquele lado ali não é o meu lado, não. Gente, eu estou confessando isso diante de vocês, é verdade. É algo real, era uma limitação, uma dificuldade que eu tinha. Falava, eu não sou dessa classe, eu não sou desse nível. Ai, Senhor, e o Senhor já me colocou em cada um. Eu falo, meu Deus, eu estou num poço com tubarões, mas eu sou uma Dolly. É Dolly o nome daquela peixinha doida? Olha lá, é aquela lá, né? Então, veio agora, eu não lembro nada do desenho, mas é isso aí. Às vezes eu me sinto assim meio, Senhor, o que eu estou fazendo, né? Mas é assim. A vontade da nossa carne é ir para debaixo da cama, né? Fala, não tem um aquáriozinho assim, onde eu fique bem confortável? Bota ali uma raçãozinha por dia, não tem problema não. Eu jejuo o resto do dia. A pessoa quer até fazer jejum, quer fazer tudo, né? Faz outro tipo de sacrifício, mas não quer chegar no lugar qual o Senhor tem. E é assim a nossa carne, é assim a nossa natureza. Nós buscamos, nós fazemos igual Jonas, né? Deus manda para um lado, a gente vai para o outro, né? A gente acha que o lugar de fuga, o lugar de limitação, o cárcere, né, é o lugar de conforto. Fala a verdade, gente, olha que coisa absurda. Mas é isso. A gente acha que, não, tá bom. Ah, não, tá bom, esse quartinho aqui tá bom. Não, essa casinha, esse cantinho já tá bom para mim. Eu nem imaginava nem. Deus tem um palácio, né? Deus tem banquetes. Mas a gente prefere ouvir aqueles que são limitados, que têm prazer em nos ver
viver no limite também. Buscamos pessoa que nos ajude a justificar os nossos fracassos. Olha que coisa triste. É muito triste. Nós quando somos pressionados, nós quando somos, sabe, quando o Senhor olha em nós e vê assim, esse eu preparei, eu chamei para essa obra. A gente olha para dentro de nós, a gente faz igual Moisés. Olha só, mas não tem outro melhorzinho que saiba falar, fala com mais eloquência, né? Que tenha mais postura, né? De repente um pouquinho mais alto, com estatura de soldado, de guerreiro, né? Será que não é o meu irmão, né? Que já está lá na frente de batalha? E o Senhor olha para nós, e nós, em vez de olharmos para o Senhor, para a confiança que Ele tem depositado em nós, né? Nós vamos olhar para Eliabe, nós vamos olhar para Saul, nós vamos... Gente, Saul chegou ao ponto de se consultar com os feiticeiros. Olha que ponto aquele homem chegou. Ele se perdeu tanto, né? Se perdeu tanto porque, em vez de ele ouvir o profeta, em vez dele ouvir o seu Deus, a direção que Deus tinha para ele, não, ele foi buscar, ele quis resolver, e foi um abismo chamando outro abismo, como diz a palavra do Senhor. Foi só por água abaixo, a ponto de se consultar com o feiticeiro. A gente fica querendo dar jeitinho, a gente fica querendo fugir do propósito, do chamado que Deus tem para nós. Eu quero te dizer, sabe, nessa noite, em nome de Jesus, né, o Arena Jovem é um lugar, né, de decisão. O Arena Jovem é um lugar de mudança. O Arena Jovem é um lugar para preparar você, né, para ir para o próximo nível, para avançar, para superar os seus limites. Sem limites, sem limitação. Você vai no poder do nome do Senhor dos Exércitos. Você vai agir, você vai, sabe, se basear, você vai seguir diante da palavra de Deus. E não só de um texto, mas de toda a palavra de Deus. De uma palavra confirmando a outra. De uma palavra, sabe, trazendo confirmação mesmo, né, de uma palavra validando a outra. E não um versículo, sabe, tirando todo e completo valor de todo o resto da palavra. Você vai seguir adiante. O Senhor tem lugares altos para mim e para você. O Senhor quer nos colocar do lado de pessoas, sabe, que estão em outro nível. Porque é o nível maior, acima do que nós estamos hoje, que o Senhor tem para cada um de nós. Nós não vamos ficar como a Dole. Nós não vamos ficar como Saul, dando ouvido à multidão. Dando ouvido ao povo que não foi chamado para estar no lugar do rei. Dando ouvido ao povo que não foi convocado para estar do lado do sacerdote. Nós vamos saber, nós vamos entender, sabe, em toda essa série de palavras, em todos esses dias, nós vamos aprender a superar os nossos limites, a avançar e chegar no lugar a qual o Senhor tem para nós. Nós vamos aprender a ouvir a voz certa. A voz que nos leva a romper os limites, em nome de Jesus.